coração está especialmente, como é que eu posso descrever? Borbulhando, assim, com expectativa, digamos, do que Deus pode fazer essa noite. Amém? Queridos, para a gente ganhar tempo, por favor, abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 23. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo na NVI. Muito obrigado. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 23. Quem for achando, pode ir fazendo barulho de crente. É isso. Todos juntos? Amém? Vamos ler. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele, Apolo, ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debates públicos, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, que era onde Apolo estava antes. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam ele. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Amém. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos uma vez mais por esse domingo. Abrimos o nosso coração, Pai, para adorar o Teu nome e pela Tua visitação. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor se manifeste ainda mais no nosso meio, que a Sua palavra seja esclarecida, desperta o nosso interior e nos ajuda a adorar esse Jesus amado e maravilhoso, o Seu Filho, que tanto nos salvou. É o que eu te peço essa noite, Pai. Realiza a Sua vontade e o Seu querer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem sentar. Antes de eu compartilhar com vocês o início, eu queria contar um testemunho de alguns meses atrás. Alguns meses atrás eu estava aqui no culto, eu acho que era um domingo de manhã, e o pastor Pedro estava pregando, e de repente no final do culto foi acontecendo aquele, digamos, mover, a coisa foi ficando maravilhosa, alguns falam foi ficando forte, a presença foi se manifestando. Eu estava lá atrás sentado do lado do pastor Alexandre. Eu lembro quando mais novo, os amigos falavam: olha, quer aprender a voar? Anda com águia. Não sei o quê. Então eu sempre estou perto das bênçãos, do fogo, né? E eu do lado do pastor Alexandre, aquela presença maravilhosa no culto. E eu ousadamente, em pé, a gente se levantou, todo mundo louvando a Deus, adorando. E eu ousadamente perguntei ao Senhor na minha mente: Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje na igreja? Deixa eu descobrir. Fala aí. Dá o papo, eu não sei. Não é para eu ajudar nada, porque o Senhor não precisa. É para pelo menos eu não te atrapalhar. É pura curiosidade. Eu só quero saber o que o Senhor está fazendo. Me ajuda, me ajuda. De repente, às vezes a gente faz aquela oração e não espera ser respondida, né, irmão? Mas dessa vez eu fui. De repente, enquanto eu estava nesse processo, orando ao Senhor no meu interior, me veio uma imagem no coração e na mente de um coração empedrado. Eu falei para a Bebel, eu não sabia se a forma era biológica, um coração
eu conseguia distinguir que era um coração endurecido, estava duro. E de repente vinha algo de cima, eu não sabia o quê, que batia no coração e quebrava aquela camada de pedra que estava envolvendo o coração. E eu, aleluia, Jesus, o Senhor está tratando o coração da sua igreja, glória a Deus. Cara, que legal, que experiência, eu pensando isso. E no meu coração, não é o coração no meu coração veio, não é o coração da igreja, é o seu. Aí é aquele momento que tu fica meio que feliz e constrangido, né? Porque eu falei, Senhor, mas eu não queria estar com o coração endurecido. Eu nem sabia que estava com o coração endurecido. Mas te agradeço, porque o Senhor sabe estar me tratando nessa área também. Glória a Deus. E com isso, o que eu quero tirar de mensagem dessa história simples? Que nós, geralmente, quando a gente vem para o culto, nós somos muitos, irmão, de regiões diferentes, idades diferentes, situações diferentes. E às vezes a gente vem para a reunião e a gente nem tem consciência de como está o nosso próprio coração. Alguns conscientemente sabem que o coração está cansado, outros sabem que o coração está endurecido, outros nem sabem que está, outros estão com o coração ferido, outros estão com o coração angustiado, outros estão com o coração adormecido. Se vier a felicidade, ele não sente direito, se vier a alegria ou a tristeza, ele também não percebe. Então, qual a melhor coisa para essa noite? Estar na presença daquele que conhece o seu coração e é disposto a cuidar do seu interior. Então, essa noite, talvez, é muita ousadia minha, mas eu vou pedir mesmo assim, venha com aquela disposição. Eu sei que pode estar cansado, é algo corriqueiro, nós nos reunimos já semana a semana, mas cria aquela expectativa do que Deus pode fazer, mostre para ele o seu coração e espere, vamos ver o que ele pode fazer. Amém? Então vira para o seu lado e fala, irmão ou irmã, bora. Só para... Deixa papai te pegar de jeito hoje. Aleluia, coisa linda. Glória a Deus. Deixa papai, é isso. Já pegou também, né, Maurição? Coisa linda. Então, queridos, voltando para a mensagem dessa noite, é muito interessante porque eu preguei algo parecido no domingo passado no culto das 8. Então, eu, durante a semana orando, já sabia que ia ministrar a vocês a mensagem. No meu coração continuava vindo para eu repetir a mensagem. Obviamente, eu ajustei algumas partes para deixar um pouco mais claro. E muito legal que ontem à noite eu terminei a mensagem e a Bebel, falando comigo, ela falou assim, amor, sabia que amanhã é domingo de Pentecostes? Aí eu falei, eu não fazia a mínima ideia, né? E é muito interessante porque o domingo de Pentecostes bíblico, em Atos capítulo 1, capítulo 2, é o domingo que o Senhor Jesus derrama o que ele falou para os discípulos, a promessa que vocês ouviram de mim, a promessa do Pai. O Espírito Santo vai ser derramado sobre o povo dele. E é um domingo que a gente comemora esse derramamento do Espírito. Então é muito interessante que hoje, 50 dias depois da Páscoa, o domingo de Pentecostes, a gente vai falar um pouquinho mais desse Espírito Santo. Amém? Para a gente começar a entender. Nós lemos que o irmão Apolo, que era um homem culto, eloquente, sabido nas Escrituras, eu brinco que eu imagino o irmão Apolo parecido com o Igão, assim, aquele cara que quando abre a boca você fica admirado das palavras, como defende uma ideia, como expressa a mensagem. A Bíblia fala que o coração dele era fervoroso, ou seja, tinha vida. Ele não só falava do puro conhecimento, aquilo era importante para ele e o coração dele estava naquilo. Só que também é interessante perceber que a palavra fala que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, apesar dele conhecer a mensagem de Jesus, apesar dele defender que Jesus era o Cristo, o Messias e todas essas coisas, ele não conhecia a obra completa do que esse Jesus fez. Aí a Bíblia fala que Priscila e Áquila, 2 discípulos que trabalhavam com Paulo, escutando Apolo pregar na sinagoga, perceberam a graça de Deus sobre ele, mas perceberam que estava faltando alguma coisa na mensagem. Estava faltando algum elemento, ele estava deficiente de algum entendimento sobre a mensagem de Jesus. Então chamaram Apolo para perto e instruíram, discipularam, ensinaram com mais exatidão o que Apolo precisava aprender, que era em relação ao Espírito Santo de Deus.
O versículo continua, a história continua, a Bíblia fala que agora, no capítulo 19, o apóstolo Paulo chega a Éfeso, que era a cidade onde Apolo estava. E, encontrando alguns discípulos que dá a entender, pelo contexto, que foram discípulos que aceitaram Jesus, que acreditaram que Jesus era o Messias, eles se tornaram discípulos pela pregação de Apolo. Encontrando esses discípulos, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz é muito interessante. Qual é? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles, não. Nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Eu brincando, para a gente tentar entender. Eu acho que hoje seria algo parecido assim quando você encontra algum outro cristão e você pergunta assim para ele. Você fala, um exemplo, eu e o Gão. Digamos que a gente se conheceu e o Gão fala, pô, eu sou crente também. Aí eu falo, pô, eu também. Qual a tua igreja, Gão? Por quê? Dependendo da resposta dele, eu já consigo entender no que ele crê. Se ele me falar, eu sou da Assembleia de Deus, eu já sei que é um irmão que acredita nos dons do Espírito, é mais avivado, eu já sei isso. Se ele me falar, não, eu sou da Presbiteriana, eu já acredito eu já sei que é um irmão que prioriza as Escrituras, mas é mais tradicional. Se ele falar, sou batista, aí a gente não sabe. Pode ser tanto 8, pode ser aleluiado, que eu brinco, e pode ser mais tradicional. Mas parece que a pergunta de Paulo é exatamente essa. Ele chega para os discípulos e fala, vocês receberam o Espírito? E é muito interessante, por ser a primeira pergunta, isso mostra uma certa prioridade para os apóstolos. Mostra uma certa prioridade para o apóstolo Paulo também. Vocês receberam o Espírito, vocês são discípulos, mas já receberam ele. Vocês já o conhecem, vocês já tiveram uma experiência com ele. E durante todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é esse que a gente está lendo, isso parece ser uma prioridade para todos os apóstolos. Atos capítulo 8, eu vou pedir para a Andressa abrir, versículo 15, diz o seguinte, fala que os discípulos estavam em Jerusalém, na capital de Israel, e começou uma perseguição na cidade. Começaram a perseguir os cristãos lá. O que aconteceu? Os discípulos fugiram dessa cidade. A partir do momento que eles fugiram, um tal de Filipe, diácono, cheio de Deus, começou, porque crente é assim, irmão, onde ele vai, ele fala de Jesus, não é verdade? Ele começou a pregar sobre Jesus na cidade onde ele estava, que agora era Samaria. O que começou a acontecer em Samaria? Avivamento. A galera começou a se converter, entregar o coração para Jesus, cura começaram a acontecer, e a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou até lá em Jerusalém, onde estavam os apóstolos de Jesus. E eu brinco na linguagem de amanhã da Bíblia, né? A gente tem a linguagem de hoje. Eu brinco na linguagem de amanhã, a notícia chegou em Jerusalém, e os apóstolos falaram assim, galera, recebeu a mensagem de Jesus lá em Samaria, estão se convertendo, sendo batizados lá por Filipe, ele tá um avivamento lá, cura, restauração, e os apóstolos, chegou lá a mensagem? Bora lá. Por que vamos lá? A igreja de Jerusalém envia Pedro e João, a elite, irmão. Pedro, Tiago e João e o barquinho eram os mais próximos de Jesus. Não é verdade? Tiago já havia morrido, mandou Pedro e João, os caras. E o versículo 15 mostra o propósito deles irem para Samaria. Um dia inteiro de viagem andando naquele tempo. Chegando no versículo 15, ele fala o motivo para os apóstolos estarem lá. Vamos ler o versículo 14? Pode voltar só para dar um contexto. Olha lá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Jesus, enviaram para lá Pedro e João, a elite. Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o que, gente? O Espírito Santo. Então, o que isso demonstra? Demonstra uma prioridade dos apóstolos. Eles receberam Jesus lá? Receberam. Estão sendo batizados em nome de Jesus? Estão. Estão sendo curados? Estão. A gente precisa apresentar o Espírito Santo para eles. Por quê? Porque, irmão, pensa comigo, o Novo Testamento são as cartas dos apóstolos para essas novas comunidades. Elas não existiam ainda. Não existia Novo Testamento. Pastores são homens chamados por Deus para cuidar da comunidade. A comunidade ainda estava nascendo, nem tinha pastor também. Então, sem Bíblia, sem pastor, e onde eles se reuniam? Estava nascendo, de casa em casa, na praça, na rua. Então, eles, no momento, não têm igreja, não têm pastor e não têm o Novo Testamento.
como viver a vida cristã dessa forma? Não tem como. Então os apóstolos falam, eles precisam conhecer, receber o Espírito Santo. Senão não dá, irmão. Eles estão envolvidos em uma vida tal que se Deus não for real para eles, eles não vão viver a caminhada cristã como deve ser. E isso demonstra uma certa prioridade dos apóstolos. Receberam Jesus? Vamos apresentar o Espírito Santo para eles. Para confirmar o que eu estou falando com vocês, Atos capítulo 9, um capítulo depois, narra a experiência do apóstolo Paulo, versículo 17, por favor, Andressa. Pensa comigo, o apóstolo Paulo, que é esse irmão que está lá em Éfeso, lá no capítulo 19 que a gente acabou de ler, teve uma experiência com Jesus. Qual experiência? Jesus apareceu para ele no caminho, irmão. Ele nem estava procurando Jesus, ele estava perseguindo o cristão, de repente um homem chega no meio da estrada. Ele vê Jesus, tem uma experiência com Deus, fica cego e passa 3 dias e 3 noites em jejum, sem comer nada, sem beber nada. Não sei se os irmãos já fizeram esse jejum. Eu nunca fiz também. Isso demonstra o tamanho do impacto na vida do apóstolo Paulo. Ele viu o Rei da Glória e ele percebeu que o Rei da Glória era exatamente aquele que ele estava perseguindo. Então, 3 dias cego, ele orando a Deus, jejuando ao Senhor, Deus aparece ao Ananias, em outra região, e fala, Ananias, vai na rua tal... Irmão, essa revelação é endereçada, né? Ó, na rua tal, na casa de fulano de tal, lá vai estar Paulo, e eu imagino Ananias falando, opa, Paulo, Senhor, tem certeza? Fala que o teu servo ouve, né? E ele, não, Ananias, vai, que ele para mim é um vaso escolhido. E ele já te viu chegando, ou seja, de volta para o futuro, um negócio, ele já te viu, tu vai, irmão, só vai. E a Bíblia fala que Ananias vai, até lá. No versículo 17 diz o seguinte, olha só, então Ananias foi, não tinha opção, né? Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, que ainda era Saulo, né, também chamado Paulo, e disse, irmão Saulo, tem muito significado, ou seja, estamos te recebendo na comunidade, agora você é um irmão. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja o quê? Cheio do Espírito. Agora eu te pergunto, o homem já está há 3 dias jejuando, irmão, já está tendo visão, a irmã já sabe que é Jesus que ele quer, ele não está enxergando nada. Mesmo assim, isso não é só uma prioridade dos apóstolos, parece ser uma prioridade de Deus. Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre ele para ele voltar a enxergar, importante, mas também para que ele seja cheio do Espírito. Então, isso demonstra que em todo o livro de Atos dos Apóstolos, a prioridade é apresente o povo a Jesus e que ele receba o Espírito. Por que é importante falar? Porque se a gente não falar sobre a obra do Espírito, se a gente não falar sobre a pessoa do Espírito, nós temos a oportunidade de nos tornarmos como os irmãos de Éfeso. Não, nem sabia, nem sei qual é, não imagino. Por quê? Porque hoje a gente se preocupa muito com o estereótipo do que é ser cheio do Espírito. Alguns choram demais e a gente, nossa, o irmão está chorando demais. Outro ri demais e a gente, está rindo muito. Outro cai, caiu, outro pula. Irmão, esquece o que ele pode fazer. Se a gente ficar muito preocupado com o exterior, a gente perde a essência do que Cristo nos ofereceu. Então, isso parece ser, novamente, repetitivo, uma prioridade dos apóstolos. Valorizar esse presente de Deus, que é o Espírito Santo. Isso não só é uma prioridade dos apóstolos, como parece ser uma prioridade de Deus, que pediu para Ananias impor as mãos sobre o irmão Saulo e ser cheio do Espírito, como também parece ser uma prioridade do próprio Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, a Bíblia fala que ele era Deus, 100% homem. Mas também a palavra de Deus fala que ele abriu mão da sua glória, se fez semelhante a um homem, né, e veio à terra. Ou seja, dá a entender que o ministério que Jesus ministrou aqueles 3 anos, ele ministrou como um homem ungido pelo Espírito. Entende? Não como Deus. Por isso que em algumas passagens a gente vê o texto bíblico falando o seguinte, olha, e não pôde fazer muitos milagres ali. Ué, mas ele é Deus, como assim? Tem um empecilho para Deus? Não, mas para alguém ungido pelo Espírito,
ele precisa também de uma correspondência do povo com fé. A Bíblia fala que não foi impossibilidade de Jesus fazer alguma coisa. A Bíblia fala que ele impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Mas dava para ter mais se o povo correspondesse com ele. A mesma coisa ele fala, quando Jesus fala, e chega assim, ó, a terra de Cafarnaum e Naftali, cidades. Ele fala assim, olha, se os sinais que Deus fez por meio de mim, aqui nessa cidade, fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, que recebeu o juízo de Deus, eles haviam se arrependido. E vocês estão com o coração endurecido, apesar de ver todos esses sinais. Ou seja, dava para aquela cidade experimentar mais coisas, mas eles estavam tão endurecidos que parece que aquilo foi um empecilho para algo que Deus gostaria de fazer. E o que isso nos ensina? Nos ensina que nós temos uma responsabilidade de corresponder com Deus. Nós temos uma responsabilidade de responder ao Senhor. É verdade que Jesus é o Salvador do mundo? Amém ou não? Está todo mundo com a cara assim, eu estou bem didático. É verdade, né? Ele quer salvar o mundo inteiro? Por que o mundo inteiro não está salvo? Porque precisa de uma correspondência. Ele não vai obrigar a salvação goela abaixo. As pessoas precisam decidir por ele. Precisa haver uma resposta. Se dependesse só dele, eu brinco, estava todo mundo aleluiado, irmão. Era avivamento de manhã, de tarde, de noite. Você acredita que Deus quer trazer um avivamento? Oh, coisa linda. Por que não está acontecendo? Porque não depende só dele. Depende de mim e de você também. Por isso que o que Jesus fala, vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Eu já vim até você, agora vinde a mim também. Precisa de uma troca, de uma correspondência. E por que isso é tão importante e necessário? Em João capítulo 4, para ilustrar, é uma passagem que o Alan pregou semana passada no Vertical, e eu nunca entendi uma parte do versículo. Eu só vou falar para vocês e para a gente adiantar. A Bíblia fala que Jesus encontra uma mulher samaritana. Hoje em dia, em alguns contextos, homem conversar com uma mulher ainda é incômodo, né? Se ele estiver sozinho, eles dois, se estiver em determinada situação, pega mal. Naquele tempo, irmão, não se conversava um homem com mulher nenhuma. Ainda mais um judeu com um samaritano que para ele é impuro. Então Jesus já começa a quebrar a barreira ali. Ele já está conversando com a mulher meio-dia, irmão. A mulher chega e esse Jesus é esperto, hein? Ele chega meio-dia e fala, pode me dar um copo d'água? Pode me dar água, por favor? E a mulher, né? Não é normal isso. Um judeu não fala com um samaritano, um homem não fala com mulher dessa forma. Ela responde, ué, como que você, sendo judeu e eu samaritana, como é que você está me pedindo água? Não está certo isso não. E Jesus responde a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você que me pediria. Eu nunca entendi esse versículo. Estudando, depois que o Alan pregou semana passada, eu entendi. O que Jesus está falando? A palavra dom significa presente no grego. Se você conhecesse o presente que Deus está te dando, qual o presente? De ser salva. Você está perdida. Se você conhecesse o presente de Deus, de ser resgatada, de ser amada, e quem que está te perguntando, que é um homem que vai fazer isso por você, estaria invertido. Não seria eu pedindo água, seria você me pedindo água viva, que alimenta a sua alma. Estaria invertido. Mas olha que interessante. A mulher está falando com o homem, irmão. Eu nem sei como é que a terra está aguentando estar presente, né? É quem criou, irmão, os céus e a terra. É o cara. Ela está falando com o homem, ela não sabe o presente que está diante dela. Por quê? Por falta de conhecimento. Por não saber o que está acontecendo, ela não está usufruindo do presente que ela está recebendo. Jesus, muito maravilhoso, começa a despertar o coração dela para tentar despertar a fome e a sede dessa mulher, para ela começar a sentir sede e ele poder realizar o que ele gostaria de realizar. Hoje, para mim e você, o Espírito Santo já foi nos dado? Sim ou não? Sim. Os dons do Espírito estão disponíveis para o povo de Deus?
os frutos, cura, libertação, alegria, unção? Já. Por que às vezes a gente ainda não experimenta? Primeiro, porque às vezes a gente nem tem tanta consciência assim que está disponível. Segundo, porque pela falta de fome e sede, a gente não se achega a ele como deveria. Há uma promessa, e essa eu vou pedir para a gente abrir, em Isaías 44, versículo 3. Parece ser todo um contexto bíblico. Olha só a promessa que Deus faz para o povo dele. O Senhor Deus fala o seguinte por meio da boca de Isaías: pois derramarei água na terra seca e derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ele está comparando o espírito com a água, que é exatamente a mesma coisa que Jesus faz quando ele fala de água viva dele e tal. Só que Deus está falando assim, ó, vou derramar água na terra, o quê? Sedenta. Torrentes em terra seca. Beleza, vamos entender aqui. A terra está seca? Tá, mas ela está também com sede. Ou seja, a promessa que Deus está fazendo é derramar água, torrencial, muita, mas para alguém que está com sede. Por isso que Jesus fala, venham a mim e bebam. Quem tem fome e sede, vem a mim, já está disponível, e beba. Só que, novamente, voltando para a promessa em Isaías, se você tiver sede, ele promete que vai derramar as torrentes de água sobre a sua vida. Ah, Igor, só estou seco, não tenho sede. Beleza, campeão, show de bola. Não vai ser derramado sobre a sua vida. Precisa, tá vendo, de uma correspondência nossa em relação a ele. Precisa de uma resposta minha e sua. Então, essa noite, se o nosso coração está machucado, ferido, adoecido, satisfeito, porque conversando com a Bebel mais cedo em casa, ela falou, amor, não é o problema não é que a gente tem sede ou a fome, a gente tem, só que a gente satisfaz em outras coisas. Eu tenho sede de água e posso matar minha sede na Coca-Cola. Na hora de beber água, eu não quero. Eu lembro quando mais novo, a minha irmã sempre foi do time do doce. Eu sou do time do salgado. E eu sempre gostei de comer comida mesmo, assim, arroz, feijão. E minha irmã gosta do docinho, jujuba, chocolatinho. Eu lembro quando a gente era mais novo, às vezes ela ia pegar um docinho antes do almoço. O que toda mãe fala é o quê? Sara, não come o doce não para você o quê? Não perder o apetite, não perder a fome. Ou seja, dá para a gente satisfazer, aparentemente, a nossa fome com guloseimas daqui. Satanás é mestre em apresentar doçuras para encher o nosso coração com coisas terrenas daqui. Então, quando a gente fala, tem fome e sede? Tem. Está matando a fome e a sede na fonte correta? Talvez não. Talvez a gente esteja com o coração sobrecarregado porque exatamente a gente está enchendo o nosso coração com as coisas daqui. E isso vai te dar mais fome. Então você continua enchendo amanhã com as mesmas coisas. E uma frase do Maurição que eu peguei para a vida é: não adianta você esperar um resultado diferente se você continua praticando as mesmas coisas. Maurição falou isso uma vez, Maurição, para mim. Peguei. Não adianta você esperar algo diferente se você continua praticando as mesmas coisas. Não vai acontecer. É ilógico acontecer algo diferente. Então, essa noite, a minha pregação é uma tentativa de despertar o seu coração para a fome, para a sede dele. O que tu precisa, Igor? Eu estou tão triste. A Bíblia fala que a tristeza na presença dele salta de alegria. Ah, eu tô doente. A Bíblia fala que ele é um Deus que cura. Ah, eu estou abatido. Ele dá ânimo. Ah, Irmão, depende de onde está o seu coração, a fome e a sede. Olha só que interessante, no louvor, tem louvor que parece que Deus aperta o botão glória, assim, ó, glória, invade. E tem irmão que a gente brinca, né? Parece que dá um curto-circuito debaixo do poder de Deus. Ele recebe tudo, é fominha. E tem outro que está do lado dele e está assim, irmão. Deus está aqui. E o irmão do lado, tá, eu não estou aguentando. E o irmão do outro lado fala, tá? Por quê?
Porque depende aonde está o nosso coração. A gente é muito acostumado a esperar que Deus faça alguma coisa. A gente é muito acostumado a vir ao culto e esperar que o pregador nos incentive, que o louvor nos empolgue. Quando, na realidade, a cabeça de alguém que está em culto é ele oferecendo alguma coisa. Ah, Igor, eu não tenho nada para oferecer. O meu coração hoje está dolorido. Oferece o teu coração dolorido. O meu coração está machucado. Oferece o seu coração machucado. O meu coração está XYZ. Oferece o que você tem, irmão. É o que precisa. Por quê? Porque é uma falsa ilusão nossa que o avivamento, o despertar de Deus, algo que Deus queira fazer na nossa vida, só depende dele. O avivamento de repente chegou. Nossa, eu de repente fui cheio de Deus. Eu de repente conheci o Senhor. Irmão, novamente, a mensagem de hoje é para tentar mostrar que você precisa corresponder a esses convites do Senhor. Você precisa responder a esses convites que ele já tem feito na sua vida. Em Ezequiel capítulo 47, não precisa abrir, a Bíblia fala que de um anjo aparece para Ezequiel e mostra um rio para ele. Imagina, irmão, um rio. E convida Ezequiel, fala, Ezequiel, entra no rio. E Ezequiel anda 500 metros para dentro do rio. Depois que ele anda 500 metros, a Bíblia fala que a água está no tornozelo de Ezequiel. O anjo vira para ele e continua fazendo o convite. Ezequiel, vai, vamos mais, entra mais. Ezequiel anda mais 500 metros e a água no joelho. E o anjo continua, vem Ezequiel. Ezequiel vai, a água na cintura. Continua Ezequiel. Ezequiel continua entrando no rio e agora é uma água que ele não poderia mais nadar, que ele não conseguia ficar de pé. Aí a nossa ilusão é o avivamento, o despertar de Deus, o que Deus quer fazer, de repente chega. Na passagem é Ezequiel entrando no rio ou o rio invadindo a vida de Ezequiel? É o quê? Ezequiel? Obrigado, gente. Ezequiel entrando no rio. É ele correspondendo ao convite, é ele continuando entrando. Nós aceitamos a Jesus, glória a Deus, é a maior felicidade que a gente poderia ter. Mas ele mesmo falou, eu sou a porta. Quem passar por mim vai achar aprisco. Tem mais coisa, não que a salvação seja pequena, é a maior, mas tem mais coisa para você experimentar com ele, irmão. Mas você não vai experimentar se você ficar satisfeito, parado. Se você ficar, já está bom. Vamos mais fundo? Tá bom. Parecido com o povo de Israel. De repente, Deus veio sobre o Monte Sinai com a nuvem escura. Imagina comigo, entra na história. A monte escura desce a nuvem desce no monte, e raio, trovão, aquilo tudo, e tem uma pessoa empolgada, Moisés, um senhorzinho, 80 anos, irmão. E ele vira para o povo e fala, vamos! E o povo, não, vamos não. E Moisés, na linguagem de amanhã, né, da Bíblia, vamos, rapaziada! E a galera, vou nada! Entra tu! E o que Moisés fez? Ele entrou na nuvem. Experimentou coisas que só ele experimentar. Agora Moisés vira para o povo e fala, a galera fala, vou nada. E Moisés, pra quê, né? Vamos para casa. Ele ia experimentar alguma coisa? Não. Porque a gente precisa corresponder ao que Deus já nos proporcionou. Você vê que isso é uma realidade bíblica em toda a Bíblia. Em Atos, capítulo 1 e 2, Jesus fala o seguinte para o povo dele, para a galera. Rapaziada, final de João, voltando. Toda a autoridade, depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo nosso, tudo meu, né? Meu e do meu pai agora. Toda a autoridade, o que precisava fazer eu já fiz. Agora eu devolvo a vocês o Espírito Santo. E ele sopra sobre a galera. Soprou. O Espírito vem fazer habitação no povo dele, o que eles não tinham antes. O Espírito agora habita o povo. Só que em Atos capítulo 1, Jesus continua aparecendo para eles e fala o seguinte, gente, fiquem em Jerusalém, que é a capital, eles não são da capital, eles são lá da região da Galileia. Eles querem voltar para casa. E Jesus está falando, fica em Jerusalém
até que venha sobre vocês a promessa que vocês ouviram de mim, a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém. A Bíblia fala que Jesus morreu na Páscoa, numa sexta-feira. Ressuscitou quantos dias depois? 3. 3 dias depois ele ressuscita. A Bíblia continua falando que ele depois desses 3 dias, continua aparecendo para o povo durante 40 dias. 40 mais 3. Ô, gente. 40 mais 3. Ô, coisa boa. Não, jamais. 40 mais 3, 43. Então, a Bíblia fala que a festividade de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Então, eles passaram, no mínimo, 7 dias em oração, entrando no rio. Fiquem em Jerusalém. A Bíblia fala que 500 pessoas viram um homem subir. Imagina a cena comigo. Subindo, todo mundo de boca aberta, babando, né? Aí aparecem anjos do lado deles, olhando para cima. Os anjos, muito engraçado. Os anjos. Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Ele vai voltar também. E eles maravilhados com aquilo tudo, durante uma semana em oração. 500 pessoas. Engraçado que Pentecoste fala que só tinham 120. Parece que uma galera foi voltando para sua casa. Tudo bem, Deus alcança eles depois, mas tinham 120 que continuaram em Jerusalém orando. Imagina a oração deles. Deus, envia a sua promessa. O que vai acontecer? Não faço ideia. Deus, envia o teu Espírito. Deus, nos dá o teu Espírito. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 7 dias, a Bíblia fala que eles estão sentados em casa, eles já estão, obviamente, 7 dias orando. De repente, para Deus fazer o de repente, você já tem que estar andando, alimentando aquilo. Não é de repente, estou atravessando a rua, selelepe pimpão. De repente o Espírito de Deus caiu sobre mim, entrei no ônibus e profetizei para todo mundo. Não, irmão. Você tem que estar em uma busca com Ele. Ele é digno de ser buscado, entende? Ele é digno de ser buscado. A Bíblia fala que a destra dele é a maravilha sem fim. Ele merece um povo que o queira. Dá para entender? A Bíblia fala que ele é o desejado das nações. As nações o desejam, mas as nações não o encontraram ainda. Eles estão endurecidos e cegos. Eles nem sabem que precisam dele. Quando apresentar esse Jesus a esse povo talvez entregue o coração para ele. Ele é o povo o deseja, mas eles estão cegos, surdos e mudos. Eles não sabem. Mas aqui tem um povo que já o encontrou. E agora tem que corresponder com fome e sede a ele. Entende dessa correspondência? Desse despertar do nosso coração? Nós precisamos e desejamos o Senhor. A Bíblia fala também em Atos, capítulo 4, que eles, novamente, precisando de uma nova experiência com o Espírito, eles se juntam e começam a orar. Senhor, nos ajuda a pregar a tua palavra. Uma galera está pregando, está sendo presa. Eu talvez não esteja com essa coragem. Nos dá ousadia, assim. Nos ajuda a falar de ti na presença do perigo. Nos ajuda a anunciar que o Senhor é Deus. E eles recebem uma nova dosagem, digamos assim, uma nova capacitação do Espírito. Em Atos dos Apóstolos é sempre essa história, o povo buscando e Deus derramando as águas que ele prometeu. Em João capítulo 7, para a gente finalizar, versículo 37, diz algo maravilhoso, que eu li ontem em casa e fiquei babando, irmão. Assim, tipo, eu falei, Jesus, a gente precisa de ti. Diz o seguinte, no último dia, e mais importante dia da festa, que era uma festividade que ele lembra da passagem de Ezequiel, do rio, que Ezequiel foi entrando no rio, eles traziam água e derramavam sobre o altar para simbolizar que um dia Deus faria aquela promessa de derramar água sobre o sedento de Isaías, de trazer a água que dá vida para o povo. Então eles traziam a água em jarros de ouro e derramavam sobre o altar, simbolizando isso. Jesus, no último dia desta festividade, antes dessa cerimônia, ele entra na festividade e diz o seguinte, ó, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só o que Jesus está fazendo. Vocês estão esperando a água, já chegou.
Entende? Vocês estão derramando a água na esperança da promessa que Deus daria água para vocês. Já deu, cheguei. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Continuando. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do mesmo jeitinho que vocês já leram lá, de Ezequiel, de Isaías, desse mesmo jeitinho vai acontecer. Quem crê em mim, desse jeitinho, do seu interior fluirão rios de água viva. E o apóstolo João nos ajuda a entender o que é esse rios. Pode seguir, versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde, depois da crucificação, receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, Jesus precisava morrer na cruz, ressuscitar, para poder dar o Espírito do Pai dele para o povo do Pai dele. Porque o Espírito é santo, certo? Espírito Santo. Para um povo impuro, mata o povo, né, irmão? Agora Deus se sacrificando, Jesus morrendo na cruz, para santificar o povo, um Espírito Santo para um povo santificado. Agora. É um Espírito para o povo. É a promessa do Pai. Nós deveremos, obrigado, Carol, deveríamos ansiar por esse Espírito. Já foi dado. Quem tem sede, vem a mim e beba. Já está. O que tu precisa, irmão? O quê? Eu não sei. Tem coisa na sua vida, como o pastor Pedro fala, tem coisas que a luta a gente vai te ajudar a lutar junto. Tem coisas que os amigos vão chegar junto e vão te ajudar. Maravilhoso, é a comunidade, é a igreja do Senhor. Mas tem lutas que é só sua. Ninguém pode lutar por você. Tem coisas que é só você. Deus não vai fazer algo por mim se muito Maurição orar. Tem coisas que eu preciso orar. Tem coisas que eu preciso me dedicar em jejum, em adoração ao Rei. Tem coisas que eu preciso experimentar a partir da minha dedicação ao Senhor. Tem coisas que você vai experimentar a partir do momento que você se dispor a buscar. Já foi dado. Quem tem fome e sede, vem a mim e beba. Está liberado. Só que você tem que vir a Ele. Então, ficando de pé essa noite.